Você já pensou como seria ter a vida de um milionário? Foi pensando em estimular as pessoas que o empresário Carlos Wieser Martins lançou o livro Desperte o Milionário que há em você. A obra é baseada na própria trajetória do empreendedor, dono de uma rede de escolas de inglês e outros grupos de franquias. Para explicar como seria possível se tornar um milionário, eu recebo aqui no nosso estúdio o empresário Carlos Wieser Martins. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, satisfação estar com você. A satisfação é toda nossa. Eu já cheguei aqui ganhando de presente o livro que eu já vou ler imediatamente. Porque realmente quero saber como é que eu vou fazer para despertar esse milionário que há em mim. Mas qualquer um pode se tornar um milionário, Carlos? Essa é a pergunta que diariamente as pessoas me fazem. E eu respondo da seguinte maneira, Angélica. Todos conseguem atingir a prosperidade desde que, em primeiro lugar, tenha o desejo, esse seja um objetivo de vida e ele siga as regras, princípios e conceitos que tiram a pessoa da pobreza e levem até a condição de riqueza. Se a pessoa dispor do desejo, se ele tiver a disciplina e, acima de tudo, isso for um objetivo de vida, ele tem como alcançar a prosperidade. Olha, tá vendo? Então isso é uma coisa, já começa a reflexão por aí, né? Aqui eu estava vendo no livro uma coisa que eu achei, as 7 desculpas mortais. Gostei disso. O que isso significa? Então, infelizmente, a maior parte da população brasileira luta com esforço e é pobre. E por que eles são pobres? Porque eles vivem condicionados ao passado. Todos nós, em algum momento da vida, erramos. Tomamos decisões equivocadas, tomamos rumos indevidos e tivemos algum prejuízo, seja ele emocional, ou financeiro, ou até mesmo profissional. E algumas pessoas, elas vivem condicionadas àquele erro do passado. E elas acabam passando o resto da sua vida dando desculpas de alguma coisa que aconteceu no passado, como se a vida deixasse de existir. Então, eu posso garantir a você e os nossos telespectadores de que em algum momento a pessoa tem que ser capaz de zerar esse passado e ela conseguir se projetar para um novo momento de vida, eliminando toda e qualquer desculpa que ele carregou ao longo do tempo. Então tem que olhar para frente. Certamente. Sim. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória antes de continuarmos falando do livro, então. Você também cometeu alguns dessas desculpas mortais? Como é que foi toda a sua trajetória até chegar, né, hoje, né, no status e no poder que você tem hoje? Então a minha trajetória, ela começa em Curitiba. Eu tinha 12 anos de idade. Na época, meus pais conheceram os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. Eu comecei a aprender inglês com aqueles jovens missionários e, através do apoio dos próprios norte-americanos, mais tarde, na época certa, eu consegui estudar na Universidade de Brigham Young, nos Estados Unidos. E, enquanto eu estudava durante o dia, à noite eu dava aula de português no Centro de Idiomas dessa universidade, que é um centro de excelência na área de ensino de idiomas. Então, a minha experiência acadêmica como aluno universitário e mais a experiência profissional como instrutor nesse centro de idiomas, me deu a qualificação para criar uma metodologia diferenciada. Então, eu retorno ao Brasil tendo essa bagagem de conhecimento, embora naquela ocasião eu não visualizava o projeto que hoje eu estou inserido. O que eu pretendia na época é fazer uma carreira como executivo. Até que um dia, colegas do trabalho me perguntaram: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulinhas de inglês à noite? E dessa maneira, eu comecei dando aulas em casa, para 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos. E hoje são quantos? E hoje são mais de 1 milhão de alunos em todo o Brasil. Ixi, tá vendo? Ó, se eu aprender. Mas eu sei também que você, ainda nos Estados Unidos, quando estava fazendo universidade, né, estava lá na universidade, você já era casado. Sim. E que você chegou a pensar em desistir. Sim. Não foi? Sim. Então isso também faz parte. Nem sempre a gente, mesmo a gente tendo objetivo, às vezes a gente tem vontade de desistir, né? Então eu descobri que na prática toda pessoa que vence, em algum momento da vida, ele passou pelo abismo do fracasso. E não foi diferente comigo. Eu confesso para você que sempre tive muita dificuldade durante o meu período escolar. E, para você ter uma ideia, repeti algumas séries escolares. Fui terminar o colegial, o antigo colegial, somente aos 22 anos de idade. Entrei na faculdade aos 27 e depois do primeiro semestre na faculdade americana, eu recebi as notas do primeiro semestre e elas eram péssimas. Eu confesso que cheguei em casa
já com um discurso preparado na minha mente, para falar para minha esposa: meu bem, nós vamos voltar para o Brasil, porque essa faculdade é muito difícil. E graças ao apoio que eu recebi da Vânia, minha esposa, ela foi bastante incisiva naquele momento. Ela disse: Carlos, você não saiu do Brasil para estudar nos Estados Unidos e desistir logo no primeiro semestre. Nós viemos aqui para você se formar. E enquanto você não se formar, nós não voltaremos. É importante também ter esse apoio, ter alguém que sirva de apoio para esses momentos em que a gente pensa no fracasso, em que a gente pensa em desistir? Então, certamente, toda pessoa que venceu, ela venceu graças a um sistema de apoio que ela recebeu, seja da esposa, seja da família imediata, seja de companheiros de trabalho. Por exemplo, no caso nosso, a Wiser nasceu de uma forma bastante simples e modesta, mas ela se expandiu pelo sistema de franchising, franquias. Então, dessa forma, hoje nós temos mais de 3.000 escolas, com 3.000 parceiros que são franqueados no negócio, que geram cerca de 45.000 empregos em nível nacional. Mas como é que você chegou nesse nível? Como é que você chegou dos 3 alunos na sala da sua casa para essas franquias todas? Então, todo empreendimento ele é uma sucessão de desafios e uma sucessão de novos momentos e uma transição de um passo para o outro. Eu aprendi que a pessoa, quando começa um projeto, é como se ela estivesse atravessando um túnel escuro. Ela não consegue ver o final do túnel, mas ela caminha 1 metro, 2 ou 3 e tem um facho de luz por mais 1 metro, 2 ou 3. E assim ela vai atravessando todo aquele curso do túnel. Então não pode ter ansiedade, não pode querer chegar certamente no final do túnel não. de uma vez. Então eu acredito que a história do Grupo Multi é uma sucessão de pequenas vitórias que nos transportaram ao patamar que nós estamos hoje. Então isso é bom a gente pensar, né? Bom, quais são as outras dicas que você dá aqui? Já falamos dos 3 pontos principais, já falamos dessa questão das culpas. E quais são as outras dicas que você traz aqui no livro? Uma dica importante que eu compartilho com todos é que em algum momento da vida nós temos que encarar a nossa conta bancária como uma coisa séria. Porque, infelizmente, a maior parte das pessoas, elas simplesmente vão ganhando dinheiro e gastando, ganhando e gastando. E elas nunca param para lidar com o dinheiro de forma séria. E é natural que a pessoa acabe acumulando dívidas. Então, se a pessoa está disposta a transformar a sua condição financeira de uma condição limitada para uma condição de abundância, o primeiro passo é zerar as dívidas. Ninguém jamais vai ser próspero se a pessoa mantiver um histórico de dívidas. Então, é um passo essencial. Segundo aspecto, é fundamental a pessoa trabalhar a sua própria autoestima. E por que eu digo isso? Infelizmente, grande parte da população pensa assim: meus avós eram pobres, meus pais eram pobres, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Então, quem pensa assim e aceita e acredita nisso, vai morrer pobre mesmo, porque ele já aceitou a pobreza como uma condição de vida. Então, ele tem que ter essa consciência de que, independente do seu passado de limitação, ele tem como virar o jogo e se transportar por uma condição mais favorável. Terceiro aspecto que é fundamental: a pessoa tem que ter um objetivo financeiro muito bem definido, em valores, em moeda. Ele tem que definir uma meta de qual que é seja o salário ou seja o rendimento que ele quer obter. E daí ele vai buscar aquele rendimento. Um outro aspecto: as pessoas, em algum momento, elas vão descobrir que para ela vencer e ter recursos ilimitados, elas vão precisar empreender. E quando eu falo em empreendedorismo, não importa o setor, não importa a área. A pessoa precisa ter essa consciência de que a riqueza passa pelo processo do empreendedorismo. E aqui tem um aspecto que eu gostaria de salientar, que muitas pessoas se perdem. Existe uma grande diferença entre você abrir uma empresa e você ter uma atividade geradora de renda. Qual a diferença? E a diferença consiste no seguinte: quando Carlos Martins começou a dar as suas primeiras aulas de inglês, ele não tinha uma empresa. Ele tinha um emprego durante o dia e à noite ele gerava renda nessa atividade paralela. Então eu recomendo que toda pessoa, antes de abrir sua empresa, mantenha a sua atividade profissional e, paralelamente, tenha essa atividade geradora de rendas. Então, somente depois que ele testou e comprovou que essa atividade é uma atividade lucrativa,
é que ele tem daí a liberdade de desligar-se da atividade principal. Sim. Um outro, pois não? Não, pode falar, eu estou encantada. Um outro aspecto que eu descobri, todos que venceram e fizeram fortuna, eles fizeram porque desenvolveram a habilidade de vender. Então, a pessoa que quer prosperar, vencer, crescer financeiramente, obrigatoriamente ele passa por esse pré-requisito dele ser um exímio, um bom vendedor. Uma vez que seja um produto ou um serviço, ele vai ter que oferecer em grande escala. Não adianta ficar focado no meu bairro, na minha cidade, na minha vizinhança. Eu tenho que pensar em atingir todo o estado de Minas Gerais, todo o Brasil, se possível toda a América Latina e, se possível, todo o mundo. Então hoje a Wizard está presente em 10 países. Os principais da América Latina, está presente no Japão, na China, Estados Unidos, na Inglaterra. Recentemente inauguramos uma escola em Angola, na África. Olha só. Mas tem outras empresas, o grupo tem outras empresas também. Atualmente nós organizamos o Grupo Multi, composto por 10 empresas. 5 delas na área de ensino de idiomas, ou seja, a Wizard, o IASG, a Alps, a Rede 4 e também a Rede Skill. Na área de ensino profissionalizante, fazem parte do grupo a Rede Microlins, SOS Computadores, a Rede Bit Company, a Rede Pipo Computação. E lançamos recentemente uma marca nova chamada Smarts, que é o ensino de português e matemática como reforço escolar. Você não imaginava tudo isso quando recebeu seus amigos e alunos na sua casa, né? Jamais imaginava. E aqui eu tenho que dividir essa conquista com meus 2 filhos mais velhos, são gêmeos, Charles e Lincoln. Ambos são formados nos Estados Unidos e quando eles retornaram da sua formação acadêmica, logo após o ano 2000, eles disseram: pai, nós temos uma oportunidade gigantesca no Brasil, que é consolidar um grupo educacional e transformar a nossa atividade num grupo econômico. E eu confesso que na época eu não entendi muito bem o que eles queriam dizer com isso. E daí eles falaram novamente: pai, nos Estados Unidos, na Europa, Ásia, os grandes grupos vão se consolidando, adquirindo outras redes de empresas no mesmo setor, formando uma consolidação e se transformando em líder. Confesso que no início eu resisti, mas devido à lógica e também, acima de tudo, à clareza de entendimento mercadológico deles, eu fiz um cheque de R$1 milhão. Eu disse: meus filhos, vocês podem adquirir uma pequena rede e daí consolidar. O segundo cheque foi de 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. A última aquisição foi no valor de R$100 milhões. Que loucura! Isso é assim, inimaginável, né, para os brasileiros e para nós brasileiros, quantias tão altas, né, investimentos tão altos nesse sentido. Mas esse grupo, né, o Grupo Multi, já é considerado um dos maiores do mundo, né? Certamente ele é líder nacional no setor de ensino de idiomas, ensino profissionalizante, é a maior rede de franquias, mundialmente falando, na área de idiomas. E um aspecto que eu gostaria de citar é que o Brasil vive um momento de prosperidade. Nós nunca tivemos uma economia com tamanha estabilidade como tivemos nos últimos anos. E com uma imagem tão boa fora do exterior, país. Né? E o que significa isso para nós brasileiros? Que quando o país está num clima de prosperidade como nós enfrentamos hoje, as fortunas trocam de mãos. E, para você ter uma ideia, hoje no país nós temos 30 novos milionários a cada dia. Então hoje são 30 novos milionários, amanhã mais 30, depois de amanhã mais 30. No final do mês serão quase 1.000 novos milionários no país. Então nunca nós tivemos uma situação tão favorável como essa. Acontece que parte da população brasileira está ciente desse momento, da economia que o Brasil atravessa, e parte não está. Então a minha motivação em lançar Desperte o Milionário que é em você é justamente para criar uma conscientização muito maior por parte da população das possibilidades que nós temos hoje no país e como que você, telespectador, você leitor, pode se valer dessa condição favorável que está presente no país agora. Sim, então agora é um momento de oportunidade. Sim. Né? Quer dizer, é isso também, um milionário, uma pessoa para chegar a ser um milionário, ela tem que ter essa visão de oportunidade. O sucesso acontece quando a preparação encontra oportunidade. Então nós estamos num constante processo de preparação.
mais cedo ou mais tarde vai surgir uma oportunidade. E quando nós abraçamos essa oportunidade, isso vai fazer toda a diferença na vida pessoal, profissional, financeira. Inclusive, hoje à noite, aqui em Belo Horizonte, eu vou fazer o lançamento do livro com uma palestra. Desperte o Milionário que é em você. E a entrada é gratuita. Olha só. A palestra vai acontecer logo mais, às 20 horas, no auditório da Igreja Mórmon, aqui na Savassi. E você sabe a rua? eu sei dizer até a rua. Então, a rua, lá. Eu acho que eu não tenho ela essa se informação. encontra aqui, é a Rua Levindo Lopes, 214. Vou repetir. Já está aqui, está na tela. Está aqui no nosso vídeo. Sim, Levindo Então, Lopes, vocês, 214. amigos telespectadores, são meu convidado. Entrada gratuita, começa às 20 horas. Eu recomendo que chegue com um pouco de antecedência para questão de estacionamento e você pegar um bom local na plateia. Carlos, mas esse livro também vai ser vendido lá? O livro está disponível nas principais livrarias do país, está disponível nas escolas Wizard, está disponível na internet. Mas hoje na palestra também vai ter venda do livro? Eu não tenho certeza da disponibilidade melhor garantir dele. antes então, né? Então é melhor garantir nas principais livrarias do país. Ok. É fácil de achar esse livro que eu já vi. A gente, né, assim, digita Desperte o Milionário que há em você, a gente já consegue ver vários lugares vendendo, várias livrarias, várias formas de comprar. E na Wizard também, né? Na Wizard também. Carlos, queria agradecer a sua presença. Fiquei imensamente honrada de recebê-lo aqui no meu programa. Satisfação foi toda minha. Você é minha convidada para a palestra hoje à noite e certamente vai ser muito bem recebida. Ok, muito obrigada. Sucesso para você. Mais, né? Mais sucesso. Igualmente. Muito obrigada. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta.